E aí, oitavo ano, tudo bem, galera? Mais uma vez aqui com vocês, me chamo Fernando Freitas, sou professor de vocês da aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que é muito importante. Que assunto é esse? Vamos falar um pouquinho sobre como nossos hábitos alimentares eles podem influenciar no nosso dia a dia, influenciar na nossa saúde e até mesmo, o incentivo às práticas esportivas. Como é que elas também estão relacionadas à saúde de um indivíduo ou mesmo da população, tá legal? E aí vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde. O nosso papo é um papo super saudável hoje, tá? Então acompanha aí comigo e não perca nenhum detalhe, galera. Um abraço, vamos lá! Vamos lá, galerinha, força máxima! Hoje nós iremos falar sobre o módulo 22 do livro de vocês, tá? E aí ele fala sobre o quê? Que hábitos saudáveis são importantes para o desenvolvimento do corpo? Como é que esses hábitos eles podem influenciar exatamente, no controle e a manutenção do nosso corpo, garantindo a nossa saúde? Vamos lembrar rapidinho, o aspecto de saúde. O que é saúde? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A saúde em si, tá? É o bem-estar físico, mental e social. Ou seja, ela está relacionada com a parte física, com a parte mental e com a sociabilidade daquela pessoa, daquele indivíduo. E aí, geralmente, quando nós vamos lá para o médico já chega já perguntando, como anda a sua saúde? Como é que você está hoje? E aí, quando a pessoa, ela vai ao médico, geralmente ela está ali, apresentando ali às vezes um mal-estar, uma dor de cabeça, vamos colocar assim, algum tipo de sintoma. Você sabia que muitos desses sintomas, eles podem ser causados exatamente por conta do seu hábito alimentar? Alguns dessas reações que acontecem no seu corpo, e aí elas podem ser influenciadas por uma má alimentação ou mesmo pela falta de uma atividade física, sempre aliada também ali à má alimentação, e ela pode provocar diferentes tipos, de distúrbios orgânicos, distúrbios metabólicos. Existe atualmente uma crescente quantidade de indivíduos, de pessoas que estão ficando doentes, principalmente porque elas não estão praticando atividade física e estão tendo cada vez mais uma alimentação muito questionável. Nós temos hoje um grupo de doenças, de distúrbios, que nós chamamos geralmente de quê? Síndrome metabólica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Vou falar agora rapidinho. Síndrome metabólica é quando existem alguns distúrbios que afetam o metabolismo daquele organismo. E aí elas podem originar várias doenças, como diabetes, pressão alta. Professor, caramba, mas isso aí pode manifestar apenas nas pessoas mais velhas, Não, tá? O distúrbio metabólico, essas manifestações aí, que podem ser causadas por conta da má alimentação e mesmo da falta de atividade física, elas podem causar já esses tipos de distúrbios tanto em crianças e adolescentes. Nós temos diferentes tipos de dados estatísticos onde apontam que as crianças atualmente estão cada vez mais apresentando esses quadros de diabetes, de hipertensão, porque dentro desses indicadores nós encontramos aí, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas, de crianças, de adolescentes que estão ficando obesas, estão chegando na obesidade. A obesidade, professor, o que ela é? É quando a pessoa ela está acima do peso dela, mas não acima do peso ideal. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o seguinte. Tá vendo isso daqui, Existe um cálculo, que nós fazemos, é um cálculo médio, que é chamado de IMC. O que é IMC? Índice de massa corpórea. Esse índice de massa corpórea, ele serve para poder nos orientarmos, para conseguir essa orientação com relação ao peso que aquela pessoa, que aquele indivíduo ele deveria ter, com relação à sua altura, E aí lembrando que de acordo com sua altura, quanto mais alta a pessoa, maior, vai ser o peso dela. Só que nós temos ali padrões normais. Então quando a pessoa está com IMC muito baixo, significa que ela está abaixo do peso. Quando ela está com IMC normal, normalidade, ela está dentro do peso dela, o peso ideal.
Quando ela está um pouquinho acima do peso dela, ou seja, o IMC está um pouquinho mais alterado, ela está onde? No sobrepeso, tá? E aí, professor, acima do sobrepeso, já entra no parâmetro de obesidade. E a obesidade, ela pode ser obesidade 1, 2, 3. E aí, esses parâmetros de obesidade, né? Quando a pessoa ela está exatamente nesse enquadramento de obesidade, aumentam em muito as chances de manifestar qualquer um desses distúrbios metabólicos. Então nós sabemos, né, que nós devemos sempre cuidar do nosso corpo, sempre, sempre, sempre. Principalmente que quando chegamos num quadro, né, de obesidade, significa que a nossa saúde física não está legal. E aí nós também, né, muitas vezes, e às vezes infelizmente, as pessoas que estão nesse enquadramento de obesidade, essas pessoas muitas vezes, né, por conta da própria sociedade, uma sociedade preconceituosa, acaba provocando e fazendo bullying com essas pessoas, né? E aí eu vou falar com o seguinte com vocês: e o lado mental dela, né? O lado social dela está normal? Não, fica abalado. Lembra que eu falei logo no começo da aula? A saúde é o bem-estar físico, mental e social. Tem que estar em equilíbrio. E aí, né, graças à sua manifestação ali, ó, exatamente do quadro de obesidade, você acabou aumentando esse desequilíbrio, não apenas do físico, mas do mental e do social, infelizmente. Tá legal? E aí nós devemos sempre o quê? Cuidar do nosso corpo. Eu lembro muitas vezes na aula da faculdade, existe um professor que ele falava o seguinte, né? Nós devemos dar para o nosso corpo o que ele precisa, não o que ele quer. Então, a partir de agora, né, comece a praticar esse pensamento, né? E aí o nosso corpo, ele precisa de alguns tipos de nutrientes, ele precisa gerar energia, tá? Através da alimentação, através dos nutrientes. Só que, muitas vezes, nós damos elementos demais para ele, né? Nutrientes demais. E esses nutrientes em excesso acaba gerando o quê? Esse sobrepeso, né? Esse parâmetro de obesidade. E aí nós falamos, né, que a alimentação ela está sempre relacionada ao processo energético, à energia. E professor, não entendi, porque como assim a alimentação ela gera energia? Vamos pensar o seguinte, né? Existem, né, os organismos que são chamados de heterotróficos e os organismos chamados de autotróficos. Professor, o que eles fazem? Esses primeiros organismos que eu falei, eles são o quê? São organismos incapazes, ou seja, né, eles são incapazes, heterotróficos, eles são incapazes de gerar a sua própria energia. Então, eles têm que adquirir através da dieta. Já os autotróficos, que eles fazem o quê? Eles produzem o seu próprio alimento, eles conseguem produzir seu próprio alimento, tá? E aí aqui eu coloquei os dois exemplos para vocês. Professor, como assim? Ó, aqui tem a planta, né? Um exemplo da planta que faz fotossíntese. Então, através da absorção do gás carbônico, mais a presença de água, juntamente, né, com a luz, né, justamente com a luz como um grande ativador, ele converte a energia luminosa em energia química. Olha aqui, ó, a união dessas moléculas, mais o ativador que é a luz, ele acaba de produzir o quê? Uma molécula altamente energética. Prazer, galera, isso aqui é o açúcar, tá? C6H12O6. E aí também, ele acaba também, nesse processo, nessa reação química, ele libera oxigênio para a atmosfera. Muito legal, então ele acabou de produzir uma molécula, né? Que é uma molécula química altamente energética. E aí, quando nós nos alimentamos, né, muitas vezes, exatamente para que alimentação? É para adquirir essas moléculas aqui, né? Isso aqui é um exemplo de molécula altamente energética. E aí, os organismos vão fazer o quê? A célula, depois que você já tem essa molécula química aqui, ó, ou seja, né, através lá da dieta, nós pegamos lá na dieta, nossas células vão fazer o quê? A respiração celular aeróbia. Essa respiração celular é o quê? É o processo de geração de energia das células. E aeróbia significa que nós estamos utilizando a molécula de oxigênio também. E aí, ó, nós pegamos essa molécula de glicose, mais a presença de oxigênio, através da reação química que nós chamamos de respiração celular. Presta atenção. Então, utiliza a molécula de açúcar, mais a molécula de oxigênio. E essa molécula de açúcar, ela vai ser o quê? Quebrada. E aí será produzido o quê? A energia, liberada energia para a célula.
e também esses compostos aqui, ó, produzindo água, tá? E liberando gás carbônico. E esse gás carbônico aqui, ele vai ser, né, eliminado pelo nosso corpo através da nossa o quê? Inspiração e expiração. O processo, nós pegamos oxigênio, inspiração e expiração, jogando fora o gás carbônico. Tá legal? E aí nós temos esses processos aqui que são desempenhados pelos organismos. Alguns capazes de produzir seu próprio alimento, outros que eles precisam adquirir através da dieta. E aí nós estamos falando, nesse caso, somos nós, né? Nós precisamos adquirir nutrientes através da dieta. Então a célula, ela precisa converter esses nutrientes sempre em energia. E o nosso metabolismo, ele precisa de uma quantidade de energia diária. Obviamente, cada pessoa, de acordo também com a massa da pessoa, seja, né, com a quantidade de peso, o tamanho da pessoa e até mesmo as atividades que ela desempenha, cada pessoa ela vai gastar um pouquinho, né, de energia diferente da outra, tá bom? Às vezes uma pessoa é um super atleta, então ele precisa de mais energia do que eu, tá? E aí, nesse caso, cada um vai consumir uma quantidade de elementos, né, de nutrientes, e esses nutrientes, eles são energéticos principalmente porque nós classificamos eles aqui, ó, através de uma unidade de medida que é chamada de caloria. O que são essas calorias, professor? Eu não entendo caloria. Caloria, na verdade, né, é quando que é o potencial daqueles alimentos de gerar energia. E aí, né, de acordo com a geração de energia, quando uma célula, né, ela gera energia, ela acaba gerando o quê? Calor. Ela gera calor. E aí nós, né, damos exatamente o nome ao potencial energético dos alimentos, o nome de caloria. Entenderam isso? Essa relação? E aí, nesse caso, né, cada alimento ele tem uma quantidade diferente de calorias, como vocês podem ver, né? Existem alimentos que são mais calóricos e alimentos que são menos calóricos, tá legal? Lembrando que caloria, tá, encontrar nos alimentos, na verdade, nós não encontramos calorias nos alimentos, nós encontramos quilocalorias, ou seja, né, os alimentos, eles têm ali, ó, não é, por exemplo, aqui na berinjela, 25 calorias, não é isso, é 25 mil calorias. Mas para poder simplificar, nós colocamos esse K aqui, essa unidade de medida aqui na frente, ó, que aí ela vai representar o quilo. E aí, então, nesse caso, nós temos 25 mil quilocalorias. Um ser humano, em média, né, ele consome o que, professor? Depende, né? Às vezes uma alimentação através de 2.300 calorias, né? Ou melhor, quilocalorias, 2.500, 3.000 quilocalorias. Depende muito de cada atividade desempenhada por cada indivíduo. Tá legal? Entenderam calorias? Show de bola, bem facinho, né? E aí as substâncias presentes nos alimentos, né? Existem diferentes tipos de substâncias. Os nutrientes em si, né, eles são fundamentais para a composição dos organismos vivos. E aí dentro dele nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. São exemplos de nutrientes que são muito importantes para a manutenção da massa viva, né, exatamente a manutenção daquele organismo. Vamos falar sobre esses nutrientes. O primeiro que eu gostaria de falar são os carboidratos. O que são os carboidratos? Carboidratos também são chamados de glicídios ou açúcares. Eles são compostos, são fundamentais para o funcionamento de todo o corpo. Nós falamos que eles são o quê? As principais fontes de energia que têm, né, estão presentes exatamente, que nós conseguimos adquirir na dieta. Então, eles são as principais fontes de energia que nós precisamos. Então, as pessoas elas precisam de carboidratos para desempenhar suas tarefas energéticas, né? E aí nós vimos que os carboidratos, eles são muito importantes. Esses tipos de açúcares que nós colocamos às vezes, né? Eles arremetem, né, sempre a algo doce, carboidrato como algo doce, mas não necessariamente eles vão ser doces, tá legal? Não necessariamente eles vão ser doces, mas significa que todos os carboidratos em si, eles são ótimos geradores de energia. E o açúcar é o principal exemplo de elemento energético. Existem diferentes tipos de açúcares na natureza, tá legal? Eu vou falar pelo menos os 12 tipos aí, nós temos no mínimo aí, tá legal? E aí esses açúcares, eles servem, né,
como moléculas altamente energéticas para a gente. Muito bom. Professor, como é que eles são divididos, esses tipos de carboidratos? Os carboidratos, eles são o quê? Elementos químicos constituídos da molécula de carbono, molécula de hidrogênio e molécula de oxigênio, tá? E nós temos uma quantidade de moléculas de carbono. De acordo com a quantidade dessas moléculas, tá? Nós teremos diferentes tipos de moléculas simples. Essas moléculas simples de carboidratos, nós chamamos que o carboidrato é simples quando ele é um monossacarídeo. O monossacarídeo são moléculas simples de carboidratos. Quando as moléculas elas já são um pouquinho mais complexas, né? Nós já temos o quê? Os disacarídeos. Os disacarídeos, quando eu tenho o quê? A união de monossacarídeos. Tá legal? Professor, entendi. E aí, quando esses disacarídeos, ou melhor, né, esses monossacarídeos, eles ficam ali, ó, em uma sequência muito grande de cadeias, ou seja, né, eles se ligam ali, ó, a vários monossacarídeos, um se une ao outro. Como eu chamo? Eu chamo ele de polissacarídeo. O polissacarídeo significa o quê? Que eu tenho principalmente o quê? Muitos monossacarídeos. Vou colocar de 20 a mais, tá? 20 a mais monossacarídeos. Tá legal? 21, 22, 23 monossacarídeos aí, ó. Então, quanto mais monossacarídeos, mais essa molécula vai se chamar de polissacarídeo. Muito legal, muito legal. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos exatamente desses monossacarídeos. Os monossacarídeos, por exemplo, né, que tem a presença de 5 moléculas, tá, de carbono, eu chamo esse daqui, ó, de uma pentose. Exemplo é a ribose e desoxirribose. Professor, aonde está presente essas moléculas? Lá no nosso, né, RNA e DNA. Aqui, ó, RNA e DNA, tá legal? Nós temos também esses açúcares aqui, ó, que são chamados de hexoses, ou seja, existem 6 moléculas de carbono. Eles são constituídos de 6 moléculas de carbono. E aí são chamados de glicose, galactose, frutose, manose. Nós temos também, né, os disacarídeos. Os disacarídeos, lembra, né, é a união de monossacarídeos. E aí, nesse caso aqui, nós temos a maltose, a lactose, sacarose. E aí, os polissacarídeos, nós temos o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina como seus principais representantes. Eu vou falar de maneira mais específica sobre cada um deles. Os monossacarídeos e disacarídeos. Os monossacarídeos, eles são moléculas simples de açúcar, tá legal? E aí, nós conseguimos ver exatamente isso aqui, ó. Então, ó, quando eles têm, né, esses monossacarídeos são constituídos de 3 moléculas, né, 3 moléculas de carbono, eu chamo ele de uma triose. Quando ele, né, na verdade, ele tem 4 moléculas, tetrose, 5, pentose, 6, hexose, 7, heptose. Então, nós conseguimos perceber que, na verdade, a quantidade de carbono vai influenciar no tipo do monossacarídeo. Legal, interessante. Beleza. E aí, professor, os disacarídeos. Os disacarídeos, eles são o quê? Ele é a união de quê? De monossacarídeos. Lembra que eu coloquei no quadro anterior? O monossacarídeo se une com outro, forma um disacarídeo. E aí, os disacarídeos mais importantes, né, que eu venho destacar. Eu tenho aqui, ó, a glicose, quando ela se une com a frutose, 2 monossacarídeos, né? São todos aqui, ó, todos são açúcares. Esses exemplos aqui são todos hexoses, tá? Todos esses aqui, ó, são hexoses, são monossacarídeos. Então, ó, essa hexose se ligou a essa, forma o que? Uma sacarose. A glicose se ligou aqui, ó, a galactose, forma a lactose. E a glicose, né, quando se liga a outra glicose, forma uma maltose. Legal, né? Qual o papel desses exemplos aqui dos carboidratos, desses disacarídeos? Todos eles têm um papel de geração de energia, viu só? E aí eu falei, né, sempre com vocês, os carboidratos são as principais fontes de energia no organismo, tá legal? Vamos falar agora sobre os polissacarídeos. Os polissacarídeos são moléculas mais complexas, né? Elas são moléculas maiores, sendo formadas por vários tipos, tá? Por vários monossacarídeos, várias sequências de monossacarídeos. Eles têm várias funções.
Esses carboidratos, eles têm a função de estrutura, ele tem a função de gerar energia, tem a função de proteção, tá legal? E aí, então, nós podemos falar que, né, esses carboidratos, ou seja, os polissacarídeos, eles têm inúmeras funções. Vamos falar basicamente sobre elas. O amido. O amido ele tem a função como reserva de energia dos organismos vegetais, nas plantas. Então, aonde eu adquiro o amido? Nos vegetais, nas plantas. Professor, e o glicogênio? O glicogênio é a reserva de energia nos animais. Então, ó, amido, reserva de energia na planta. Glicogênio é a reserva de energia nos animais, tá bom? Então, ele fica armazenado lá no nosso fígado. E aí, quando nós precisamos para desempenhar uma atividade, essa molécula aqui, ó, ela é quebrada em várias moléculas de glicose e aí vão servir, né, ou como moléculas energéticas que vão gerar a energia, às vezes, para desempenharmos uma atividade muscular, né, utilizar na nossa musculatura. Legal, legal. Professor, e a celulose? Para que serve essa celulose? A celulose em si, ela vai formar, né, a parede celular, aqui ó, ela vai formar exatamente, ó, a parede celular da célula vegetal e também das algas, tá bom? E aí, né, ela vai formar o quê? Uma estrutura que vai proteger essas células. Então, tudo que está ao redor aqui, ó, que vocês estão vendo, né, esse verdinho mais clarinho aqui, ó, esse daqui é a parede celular que é formada por fibras constituídas de celulose. Muito bom. Já a quitina, que é um outro elemento, tá? Um outro tipo de polissacarídeo, a quitina, ela vai formar o exoesqueleto, ou seja, o esqueleto externo, tá? Dos artrópodes. Professor, então ele vai formar como se fosse uma parede, né? Exatamente, né? Como se fosse um esqueleto ali, ó, dos artrópodes. Lembrando que ele não tem esqueleto interno. Ele só tem essa pele, essa casca, né, rígida, que protege aquele inseto. Quem nunca aqui, né, exatamente já ouviu esse barulhinho, ou mesmo, né, sem querer, matou uma barata e a barata fez crack. É, galera, vocês acabaram, né, de quebrar o exoesqueleto dela. Viu só? E aí, né, professor, então só os insetos, né, só os artrópodes que tem esse exoesqueleto de quitina? Não. Na verdade, a quitina, ela está presente tanto nos artrópodes quanto nos fungos. Então, nos fungos, ela também vai formar um tipo de parede celular. Então, os fungos que têm parede celular, a parede celular dele é de quitina, não é de celulose. A parede celular de celulose é só nos vegetais e nas algas. Tá legal? E aí, nós falamos sobre os principais carboidratos. Aonde eu vou adquirir esses carboidratos, né? Como é que eu vou pegar esses carboidratos? Os carboidratos, eles são classificados de acordo com o tamanho da molécula, como eu coloquei ali para vocês, né? E aí então nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. E aí esses monossacarídeos, esses sacarídeos, eu encontro ele aonde? Eu posso encontrar eles nas frutas, e aí eu coloquei exemplo de algumas frutas que são ricas nesses carboidratos. Eu tenho aqui o arroz, temos também o arroz integral, né? O arroz em grãos normal, no macarrão, nas massas, nos pães, tá? E alguns vegetais, brócolis, couve, feijão, lentilha, né? Mel, olha lá que legal. E aí nós encontramos exatamente esses carboidratos em muitos alimentos, tá? Principalmente nos grãos, tá legal? E eles são importantíssimos para gerar energia. Lipídios. Ih, ficou junto aqui no slide, gente, foi mal. Os lipídios. Os lipídios por si só, né, eles são as segundas moléculas, né, ele é a segunda molécula capaz de gerar energia pra gente, tá? Ele está em segundo plano ali no processo de geração de energia, mas ele funciona para gerar energia, né? Então que eu coloquei aqui, ó, a função dos lipídios é o que? Reserva secundária de energia. Os lipídios, eles são moléculas que são incapazes de interagir, de se dissolver em água. Eles são hidrofóbicos, eles têm medo de água, tá? E aí por isso que aquele óleo, né, quando você coloca uma gotinha de óleo na água, aquela gotinha de óleo não se mistura na água. Por que não se mistura? É exatamente porque é uma molécula hidrofóbica, tá bom? E aí nesse caso aí, elas são formadas por ácidos graxos
e por uma molécula chamada de glicerol e um álcool. E aí eu tenho a estrutura exatamente de um lipídio. Os lipídios, eles desempenham inúmeras funções. Quais são as funções dos lipídios, professor? Como eu falei, né, logo de cara, ele tem a função de energia, né, de gerar essa energia para a gente, mas também tem a função de ser um isolante térmico, quando nós produzimos aquela molécula que nós não gostamos muito, né, aquela célula, na verdade. Professor, que célula? Aquela célula de gordura, aquela célula adiposa, né, aquela célula responsável por guardar e armazenar gordura, aquela ali que não demora para sair para caramba, a gente tem que treinar e ela continua ali. Pois é. Essa molécula aqui de gordura, ela serve como, né, reserva de energia, beleza? Então, se agora alguém perguntar para você, cara, você está muito gordinho. Não, eu estou guardando, reservando aí energia, tá? Eu estou guardando energia. Mas também essa célula, né, ela é responsável, esse tecido, ele é responsável por conceder o isolamento térmico. E aí é um tecido muito importante, principalmente se aquele organismo está exposto a baixas temperaturas, tá? Temperaturas extremas. Nós temos também, né, para proteger do frio, e essa função também dessas células, desse tecido, ele acaba concedendo para a gente também um tipo de proteção. Não é só proteção contra a temperatura, mas uma proteção mecânica contra impactos. Ou seja, né, aquele organismo, né, que ele acumulou muita gordura, ele acaba, por exemplo, se ele cair ali, ó, ele vai diminuir exatamente as lesões que ele poderia sofrer, principalmente porque ele tem um acúmulo de gordura ao redor do corpo, que acaba concedendo essa proteção mecânica contra impacto. Nós temos também os lipídios fazendo um papel fundamental na estrutura, tá bom? Professor, que estruturas são essas? São as estruturas chamadas de fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios associados a moléculas de fósforo, moléculas de fosfato, e essas moléculas aqui, ó, elas vão constituir as membranas das células. Aquela membrana celular que delimita a célula, tá legal? E aí, função estrutural. Ela também tem a função, os lipídios tem a função de impermeabilização da nossa pele, do nosso tecido, tá? E aí vai permitir a baixa solubilidade, exatamente, a presença de água. E alguns lipídios têm a função hormonal. Dentre eles nós temos, né, os principais lipídios, como o colesterol, o estrogênio, a progesterona, a testosterona. E quais são esses tipos de lipídios, professor? Os lipídios, eles são divididos em lipídios mais simples e moléculas mais complexas. Os mais simples, eles são chamados de cerídeos, tem os glicerídeos e tem os esteroides. Já os lipídios mais complexos, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o fosfolipídio. Vamos falar sobre eles. Glicerídeo é o primeiro, tá? Os glicerídeos em si, eles fazem parte dos grupos dos lipídios. Eles são uns grupos muito abundantes, tá? E nós podemos encontrar eles em vários lugares. Nos organismos vegetais, nós encontramos eles aonde? No óleo, né? Exatamente no óleo proveniente ali, principalmente das sementes. Já nos animais, nós encontramos ele aonde? Na gordura, né? Professor, então esses glicídios, né? Eles estão presentes dentro daquela célula que o senhor falou lá, que concede proteção, impermeabilização e isolamento térmico? Isso mesmo. Eles estão no tecido adiposo, eles estão presentes no tecido adiposo, na gordura, tá? E aí eles são armazenados lá, tá legal? E a professora, e esses glicídios, para que eles servem? Eles servem ali como o quê? Uma reserva energética para gente. Ele funciona exatamente como uma reserva de energia para o nosso corpo. Tá legal? E nós temos um tipo de glicídio que é muito conhecido, que é chamado de triglicerídeo. O que é esse triglicerídeo? Eles são formados por 3 moléculas de glicerídeos, tá, unidos com uma molécula de glicerol. E é essas moléculas aqui, ó, ela que vai conceder esse papel aí da reserva. Então, né, os glicerídeos, eles se unem. Tá vendo? A gente se une juntamente com a molécula de glicerol, formando um triglicerídeo, e esse triglicerídeo ele fica onde? Lá no interior da célula adiposa, lá naquela célula de gordura. Lembrando
que são encontrados nos tecidos da célula de gordura, nos organismos animais, nos vegetais, estão presentes aonde? Nas sementes. Legal. Fosfolipídios e cerídeos. Os fosfolipídios, eles têm uma outra função. A função deles qual é? Né? Eles são moléculas que formam a membrana plasmática das células. São eles que delimitam a parte de fora para a parte de dentro da célula. Então, toda vez que o professor desenha uma célula, né, faz o desenho de uma célula, ele está desenhando o quê? Um fosfolipídio. Entenderam? E aí, todos esses fosfolipídios, todas as células são formadas por essa estrutura aqui, ó. Tá ok? E aí, esses lipídios, né? Nós temos exatamente a molécula de lipídio representada por essas bolinhas aqui, ó, né? E os grupamentos fosfatos, ó, exatamente aqui no meio, ó. Legal, legal. E, professor, outra molécula agora. Nós temos também os cerídeos. O que são esses cerídeos? Eles são lipídios extremamente simples, tá? Eles, para poder falar de maneira bem simplificada, os cerídeos são as ceras. São as ceras. E que ceras são essas? Essas ceras, elas servem para muitas funções. Uma delas é recobrir o corpo de alguns animais e também dos vegetais. Aí nós temos desde a folha até os frutos, tá? E aí nos animais e nos vegetais, ele vai conceder o quê? Essa impermeabilização, tá? Eles ficam impermeáveis, ou seja, né, eles não desidratam, eles não perdem água, ele dificulta a perda de água dos organismos, tá legal? Já por sua vez, nós temos também alguns que formam estruturas, e essas ceras, como um grande exemplo aí, ó, nós temos as abelhas, que utilizam essas ceras, né, esses cerídeos, eles produzem esses cerídeos para construir a sua colmeia. Ó que legal, né? Para construir a colmeia. E aquela colmeia ali, ela é feita de cerídeo, desse tipo de lipídio. Perfeito. Nós temos também os carotenoides. Professor, o que são? Que nome é esse? Nunca ouvi falar nisso, né? Carotenoides, eles são todos aqueles elementos que têm o quê? Tem um formato, né? Tem uma coloração, tem um pigmento. E a pigmentação presente na natureza, nós temos uma pigmentação que vai variar ali, ó, da cor laranja até a cor amarela. É uma coloração que ela está relacionada exatamente com essa molécula de lipídio, tá? E aí, essas frutas que eu coloquei aqui, ó, que vocês estão vendo aqui exatamente nesses slides, essas frutas é porque elas são ricas em carotenoides, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, desde a coloração laranja até o padrão da coloração amarela. Olha que lindas são essas cores, né? Essas moléculas também, esses carotenoides, eles também são responsáveis, são fundamentais, né, para poder o quê? Produzir a vitamina A, tá legal? Que aí já vou explicar daqui a pouquinho sobre vitaminas para vocês. Vamos continuar. Esteroides agora. Poxa, professor, esteroide quer dizer que é aquela bomba, né? Que aquele cara vai ficar ali, ó, fortão, né? Vem monstro. Não, tá? Os esteroides que vocês conhecem, que já ouviram falar aí, tá? São outros tipos de esteroides. Vamos ficar falando hoje das moléculas, né? Esteroides é um grupo de moléculas, tá legal? Que tem, né? Que ele tem ali nas suas constituições, né? Essas moléculas de lipídios. E aí, né, exatamente o principal esteroide que nós conhecemos é uma molécula chamada de colesterol. Quem é que nunca ouviu falar em colesterol? O colesterol, sim, é um esteroide. Mas também temos os hormônios sexuais. A testosterona, o estrogênio, a progesterona. A testosterona, o hormônio masculino, estrogênio, o hormônio feminino. E aí são moléculas fundamentais. Preste atenção, né? Os esteroides são lipídios fundamentais, essenciais para a reprodução humana. E aí, nesse caso, né, eles apresentam inúmeras funções. Eles também, existem vários esteroides que eles participam de processos como, por exemplo, né, eles funcionam com a interação ali, ó, com relação às vitaminas. E aí nós temos uma vitamina que ele tem uma interação íntima, que é a vitamina D, tá? E eles também auxiliam a formação da bile. Muito, muito legal.
Vamos falar rapidinho sobre colesterol, tá bom? Que ele é o principal tipo de lipídio, o principal tipo de esteroide. Ele participa de várias funções, tá? E aí, professor, que funções são essas? Geralmente as pessoas associam, né, o colesterol como um grande vilão. Existem duas formas distintas de colesterol, tá legal? E é que nós poderíamos, conseguimos encontrar aí, principalmente na natureza, tá? Existe a forma dele endógena e a forma dele exógena. A forma dele endógena, tá? É quando ela é produzida pelo fígado. E a exógena, quando eu adquiro ela, aonde? Na alimentação. Então, a endógena, quando ela é produzida pelo fígado. E a exógena é quando o quê, professor? Quando eu adquiro ela na alimentação. Quando você tem um excesso de colesterol, você pode estar propenso, né, a ter um aumento desse colesterol exógeno entrando no seu corpo, né? E pode causar o quê? Uma doença que é chamada de aterosclerose. Essa doença é o quê? É o acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos. Olha que o vaso fica entupido, olha só. Tem amarelinho, ó, tá vendo? E aí o vaso começa a ficar entupido. E aí imagine que esse vaso seja um vaso arterial. E esse vaso arterial lá no coração. Olha que perigo, né? A pessoa podendo ter até um infarto, né, por conta disso. E aí, ó, nós temos essa doença, porque é o excesso de colesterol, tá bom? Só que todo colesterol ele é ruim? Eu falo com vocês, não é ruim. Existem dois tipos de colesterol. Existe o bom colesterol, que é o anjinho, ó. Existe o colesterol ruim. O bom colesterol, lembra, ele é produzido lá no fígado. O mau colesterol, nós adquirimos ele na dieta, tá? E aí, como é que funciona isso? Nós temos exatamente, né, a molécula de colesterol, imagine que está lá na corrente sanguínea. E aí, quando ela começa a acumular lá no vaso sanguíneo, essa molécula de colesterol, que chama de HDL, ela retira o excesso, tá? Ela vai retirar o excesso dessa gordura no vaso sanguíneo e vai armazenar ela, tá? Lá no fígado. Quando, né, você tem o excesso, tá? O excesso de LDL, esse HDL, coitado, ele não consegue, né, suprir essa carência. Aí você tem essa doença aqui, ó. Entenderam? Professor, legal. E aí como é que funciona? Vamos imaginar aqui, né? O LDL, tá? Ele é uma lipoproteína de baixa densidade que ele transporta o colesterol do fígado para as células. E aí ele vai parar lá no vaso sanguíneo. E o HDL, ele faz o inverso. Ele retira o colesterol lá das células, lá da circulação sanguínea e leva para ser armazenado no fígado. E aí, nesse caso, né, a pessoa ela precisar de energia, precisar de um composto energético, ela vai ter, tá legal? Então, o HDL e o LDL, eles estão lá em uma briga eterna. E aí, o HDL é o bom colesterol e o LDL é o mau colesterol. Professor, eu não vou conseguir gravar a diferença do LDL e o HDL. Vai sim, ó. Pensa aqui, ó. O LDL é do mal. L, mal, entendeu? Mal, tá? E o HDL, ele é o bom, tá? Você gravou quem é o mal, então já gravou quem é o bom também, né? O LDL é do mal, o LDL é do mal, tá? Legal, legal. E quais são esses alimentos ricos em LDL e HDL, ou melhor, né? Ricos, na verdade, em lipídios. Nós temos o abacate, o azeite, aí ó, nós temos aí a castanha, o coco, linhaça, nós temos derivados do leite, né? Nós temos a manteiga, por exemplo. Nós temos também aqui, ó, as carnes, principalmente a carne bovina, tá legal? Eles são ricos em moléculas de lipídios. Muito bom. Vamos a outra molécula, chamada de proteína. As proteínas agora, né, elas apresentam outras funções. As proteínas, na verdade, é a segunda molécula mais abundante do nosso corpo, só perde para a água. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos, união de aminoácidos, e os aminoácidos são constituídos
por essas moléculas aqui, ó, grupo amina e grupo carboxila. E nós temos na natureza aproximadamente 20 tipos de aminoácidos. Os aminoácidos, eles são diferenciados, né? Eles podem ser essenciais ou não essenciais, também chamados de naturais. Esses aminoácidos essenciais são aqueles que eu preciso pegar na dieta. O meu corpo não produz. Já os não essenciais ou naturais, o meu corpo já é capaz de produzir ele sozinho, tá bom? Então, todo aminoácido, ele tem essa molécula aqui. Professor, mas todos são iguais, então não tem 20, só tem uma. Não. E aqui, na verdade, tá vendo esse Rzinho aqui, ó? Eu chamo isso aqui de radical. E aí, de acordo com a sequenciazinha aqui abaixo dele, né? Com a sequência de carbonos que tem aqui para baixo, eu vou dar um nome para um tipo de aminoácido. E aqui tem alguns nomes aqui como exemplo para vocês, ó. Então, todos eles têm a parte de cima igual. E o que diferencia ele é essa parte de baixo. E o aminoácido, ele consegue se unir um com o outro através de ligações chamadas de ligações peptídicas. Eles se ligam uns aos outros. Como eles começam a se ligar, a união de aminoácidos forma uma proteína, entenderam? Então, essa molécula menorzinha, que é um aminoácido, quando ele começa a se unir, ele consegue formar essa proteína. E a proteína é essa molécula química que ela tem o quê? Muitas funções para o nosso corpo. Professor, quais são essas funções? Eu vou citar alguns exemplos para vocês, tá? Ó, ela tem função ali, ó, estrutural, ela ajuda a formar estruturas, ajuda a formar nosso tecido, a nossa membrana plasmática, ela ajuda a formar o nosso material genético, ou seja, ela desempenha em vários lugares, né? Ela tem um papel de defesa. Vocês já ouviram falar de anticorpos? Os anticorpos é isso mesmo, eles são proteínas de defesa. Elas também participam no transporte, tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, hemoglobina, transporte exatamente de gás carbônico e oxigênio. A hemoglobina é uma proteína vermelha, ela que dá a coloração vermelha do nosso sangue. Sabiam disso? Então a hemoglobina, nosso sangue é vermelho por conta da presença da proteína chamada de hemoglobina. Contração muscular, então elas participam ali diretamente no ato do músculo conseguir contrair. Elas participam em processos de reações químicas, na verdade em acelerar reações químicas, que nós podemos apelidar isso de enzimas. E elas também vão formar diversos hormônios. Professor, me dá um exemplo de um hormônio, né, proteico. Nós temos a insulina, né, que é a menor proteína existente, né, a menor sequência de aminoácidos, formando aí uma proteína, tá? A menorzinha proteína delas, do nosso corpo, é um hormônio, né, que é chamado de insulina. Interessantíssimo. A estrutura das proteínas, elas podem ter estruturas, né? Aí elas vão aqui, ó, vão se diferenciar de acordo com um determinado momento é que esses aminoácidos estão se ligando. Então, quando o aminoácido se liga com o outro, eles estão ali em cadeia reta. E aí, quando eles começam, né, a se enrolar, eles estão o quê? Eles vão para uma forma secundária. A forma primária é uma forma quando eles estão retinhos. Eles começaram a se ligar. E aí aqui eles começam a se enrolar. Quando eles começam a se enrolar, né, a formar um formato de uma hélice, de uma espiral, de uma mola, tem uma forma secundária. E aí, quando eles começam a ficar com vários formatos diferentes, é uma estrutura terciária. E aí, quando várias estruturas dessas se ligam juntas, elas formam a estrutura quaternária, tá legal? Então, a quaternária é a união de várias estruturas terciárias. Professor, quais são, né, os tipos de alimentos proteicos? Nós temos muitos tipos, tá? Lembra que ela está presente basicamente em todos os organismos, na verdade ela está presente em todos os organismos vivos, e aí nós conseguimos adquirir ele em grande quantidade. Ali, ó, nos peixes nós temos o salmão, no frango, camarão, carnes, né? Nós temos peixe, coloquei aqui de novo aqui, atum, soja, nos ovos, espinafre, espárgagos, lentilha, tá bom? E aí nós temos em derivados do leite e tudo mais. Então, muitos alimentos, né, nós já conseguimos adquirir proteínas, são ricos em proteínas. Já estamos finalizando a aula, né? Essa aula é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais extensa, porque são muitas moléculas químicas, né? E aí, vamos falar rapidinho sobre as vitaminas.
Professor, o que são as vitaminas, tá? As vitaminas são alguns elementos que elas têm funções fundamentais. Eles têm várias funções no nosso corpo, de acordo com cada um tipo de vitamina. Então, a função da vitamina é ajudar na regulação do nosso corpo. Ela ajuda na regulação das atividades do nosso corpo. E nós temos as vitaminas, tanto, né, a vitamina A, B, C, né, vitamina D, vitamina E, vitamina K, e são os tipos de vitaminas. E elas são divididas em dois grupos. As vitaminas elas são divididas em grupos hidrossolúveis e lipossolúveis. Professor, o que é isso? Hidrossolúvel é a vitamina representada, as vitaminas do complexo B e as vitaminas C, tá? A vitamina C, complexo B e vitamina C. Isso são hidrossolúveis, ou seja, elas são solúveis em água. Hidro é água, não é? Então elas são solúveis em água. Já as vitaminas lipossolúveis, elas são vitaminas que não são solúveis em água. Elas são solúveis aonde? Em lipídios, tá legal? Em lipídios, ou seja, em gordura. Muito bom, muito bom. E aí nós temos a DECA. A DECA, A, D, E e K. São as vitaminas lipossolúveis. E aí se cair em prova, professor, lipossolúvel, a DECA. O que é a DECA? A, D, E e K. E a vitamina hidrossolúvel, BC. BC. O que é BC? É o complexo B e a vitamina C. Tá legal? E aí, por que complexo B? Porque complexo B que não tem só uma vitamina B. São vários tipos, ó, de vitaminas B. Tá vendo? Ó? Só que, basicamente, elas desempenham um papel muito unificado, né? Com relação à parte muscular. Eu vou falar daqui a pouquinho. Tá bom? Mas aí são várias proteínas. Por isso nós falamos de complexo B. Vamos falar sobre cada uma delas rapidinho. Vitamina A, também chamada, tá, de retinol. Essa vitamina, ela apresenta um papel ali, ó, na visão, tá? Ela atua principalmente, né, no papel da visão e atua na manutenção dos tecidos epiteliais. Aquele tecido da nossa pele, ajudando exatamente na renovação da nossa pele. A carência dessa vitamina, ela vai causar o quê? Um quadro de cegueira noturna, tá bom? Professor, o que é isso? Imagine só que a pessoa ela tem dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados, tá bom? E é sem contar que, como essa vitamina ela está relacionada à pele, tá? Então a carência dela também provoca o quê? O ressecamento da pele. A pele da pessoa ela fica mais ressecada. Aonde adquiro essa vitamina, professor? Através ali, ó, de legumes, né? Laranjas, óleos, principalmente óleo de bacalhau, né? Alguns tipos de laticínios, grãos. Muito legal. A próxima vitamina, eu já vou para a vitamina o quê? A vitamina D. Por que eu vou para a vitamina D? Vou pular as outras duas aqui. Eu vou falar primeiro das lipossolúveis, a DECA, tá legal? E aí, vitamina D. A vitamina D, também chamada de vitamina calciferol. Calciferol, lembra do cálcio? E o cálcio, né, ele participa exatamente o quê? Essa vitamina D, ela participa da absorção de cálcio no intestino. E aí, essa vitamina D, ela é fundamental, principalmente para o bebezinho, né? Que ele precisa absorver esse cálcio. Ele pode adquirir principalmente através do leite materno. Ele é importante para ele porque os seus ossos ainda estão em formação. Essa vitamina, ela é produzida quando a pessoa ela fica um pouquinho no sol, né? E aí, então por isso as pessoas falam, você tem que pegar sol todo dia. É por quê? Porque essa vitamina D aqui, ó, ela só é produzida quando você está no sol. Fica lá uma meia horinha no sol, não precisa ficar torrando no sol não, tá? E aí, naquele tempinho que você está ali no sol, tá? Ou mexer no celular, vai mexer no sol um pouquinho. E aí, nesse caso, você vai estar produzindo essa vitamina D. Professor, essa vitamina D, ela tem papel do cálcio, e o cálcio, ele ajuda na formação dos ossos e dos dentes. A carência dele causa o quê? O raquitismo. O que é esse raquitismo? A pessoa ela tem carência desse cálcio, tá? E aí o cálcio desempenha também papel de atividade muscular. Aquela criança fica raquítica, fica fraquinha, coitada.
E aí nós temos também a osteoporose, tá bom? Que nem coloquei aqui, ó. A osteoporose é o que? Já nos adultos, nos idosos, os ossos eles ficam o quê? Mais frágeis, mais quebradiços, tá? E aí, por quê? Falta de vitamina D, tá bom? Então, raquitismo e osteoporose, a deficiência dele. Onde é que adquiriu ele? Principalmente, né? Aqui, ó, derivados de óleo de bacalhau, atum, vegetais, tá bom? Peixes em geral, gema do ovo, ok? Vitamina E agora. A vitamina E, chamada de tocoferol. A vitamina E, tá? Ela é uma vitamina que atua como antioxidante, ou seja, ela elimina um pouquinho de compostos que são nocivos à nossa saúde. Então ela consegue ali, ó, nos ajudar a prevenir exatamente algumas doenças que são provocadas por algumas moléculas químicas. Então ela ajuda a desintoxicar o nosso corpo. E ela também, né, ela reduz, graças a isso, os riscos de doenças cardíacas, doenças cerebrais. Quando essa pessoa ela tem a falta, né, dessa vitamina E, essa pessoa pode manifestar uma doença, né, que é o quê? É a catarata. É a catarata. Só que a vitamina E, nos homens, ela tem um papel que é intimamente relacionado ao homem. Professor, como assim? Vitamina E, ela é responsável, ela participa no amadurecimento, tá, dos espermatozoides. Vitamina E, espermatozoides no homem. Então, né, os espermatozoides são produzidos graças ali à ação da vitamina E. Então, imagine só, se a pessoa, se aquele homem, né, aquele rapaz, está com falta da vitamina E, esse rapaz, ele pode apresentar uma esterilidade, né, ele pode ficar estéril, essa esterilidade masculina. E sem contar que essa vitamina E, ela também afeta o sistema nervoso, ela participa do sistema nervoso. E aí essa pessoa ela pode ficar também com problemas no sistema nervoso, tá legal? E aonde adquiro ela? Nos vegetais, no fígado, nos ovos, tá bom? Nas amêndoas. Vitamina K, a última vitamina lipossolúvel. A vitamina K é uma vitamina também conhecida como filoquinona. Essa vitamina K é importante na coagulação do nosso sangue, ou seja, interrompimento de hemorragia, de sangramento. E, obviamente, né, se ela está em falta, a pessoa não consegue fazer a coagulação, ou seja, ela vai estar propensa a ter inúmeras hemorragias. Aonde eu encontro exatamente essa vitamina? Essa vitamina encontra em vários vegetais, tá? Ela também está presente na flora bacteriana. Olha que interessante, tá legal? Mas dentro dos vegetais é que nós encontramos maior quantidade de vitamina K. Lá no alface, lá no brócolis, couve-flor, couve, tá? Principalmente vegetais verde escuro, tá? Muito bom. Já as vitaminas, aí vamos embora agora as hidrossolúveis. A hidrossolúvel são as vitaminas B e vitamina C. A vitamina B, como eu falei, ela é do complexo B. Ela existe em diversas vitaminas, como mostrei anteriormente. E elas atuam ali na regulação de várias funções do nosso corpo. Tá bom? Professor, quais são as funções do nosso corpo? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, que eu exatamente destaquei para vocês aqui, ó. E aí já vou colocar aqui para vocês, tá bom? Aqui, ó, vitamina B1, depois eu volto para mostrar os demais, tá legal? E aí do complexo B, nós temos a B1. A B1 é importante funcionamento do sistema nervoso, do músculo e do coração. Já por sua vez, né, a B2, ó, ela é importante para o crescimento, né, oxidação dos carboidratos, ou seja, quebra dos carboidratos e geração de energia, no transporte de hidrogênio, ajuda a conservar o tecido e é bom para os olhos, tá bom? A vitamina B3 é uma vitamina essencial para a saúde. Ela ajuda a proteger o fígado, o sistema nervoso e o aparelho digestivo. Ela atua ali, ó, ajudando a controlar o excesso de colesterol. A vitamina B6, por sua vez, ela o quê? Ajuda na respiração celular, ou seja, naquele processo que eu expliquei lá no começo, de geração de energia na quebra do açúcar. Lembra? E aí ela atua na respiração celular e ajudando também a produzir, metabolizar proteína.
A vitamina B12 é uma vitamina que é importante, principalmente para quê? Para nossas células, para as hemácias. E aí elas são responsáveis ali, né, por ajudar a formação dessas células e também, né, na função ali do nosso sistema gastrointestinal, do nosso sistema nervoso. E também a vitamina B12 está relacionada ao nosso crescimento. Então essa vitamina B12 do complexo 12, né, essa vitamina, ela é muito importante. Vamos falar o seguinte, né, que dentro dessas vitaminas, algumas delas eu gostaria de destacar, tá bom? Aí eu vou voltar para aquele slide lá. Professor, o que eu posso destacar na vitamina do complexo B? Algumas doenças. Dentre essas doenças, nós temos, por exemplo, uma doença, tá, que ela vai afetar, né, principalmente na vitamina B1, o funcionamento das células nervosas, causando uma doença chamada de Beberibe. A Beberibe é quando exatamente, né, o funcionamento das células nervosas, elas não estão, né, desempenhando suas tarefas como deveria, né? Ou seja, dessa comunicação do sistema nervoso. E aí nós temos a falha na nossa musculatura também, que ela não recebe essa informação adequada. E aí nós temos o comprometimento, graças à Beberibe, ao comprometimento não apenas do sistema nervoso, mas também, né, nossos músculos, eles apresentam uma atrofia, a pessoa começa a ter uma atrofia muscular, podendo gerar uma paralisia muscular. Olha que grave. Então a Beberibe é um destaque, volta e meia cai em prova, tá? Então a Beberibe é um destaque. Ela aí, ó, é a carência do complexo B, principalmente da vitamina B1. Nós temos dentro das outras vitaminas que eu gostaria de destacar para vocês, tá? Principalmente a anemia perniciosa, que é o quê? É exatamente relacionada à falta da vitamina B12. E aí, ó, a falta dessa vitamina, ela provoca exatamente essa anemia perniciosa. É uma anemia muito grave, tá? Podendo gerar uma má formação das células, tá? Das hemácias, as células que fazem transporte de oxigênio. E aí, né, podendo levar as pessoas a vários problemas, tá legal? Então, nós conseguimos perceber o seguinte, que o complexo B são várias vitaminas, e essas várias vitaminas do complexo B desempenham muitas tarefas, tá bom? Para finalizar, vou falar da vitamina C. A vitamina C, ela é importante na síntese exatamente de colágeno. É uma proteína muito abundante. Ela está relacionada principalmente ali, ó, aos tecidos conjuntivos, a ajudar na parede dos capilares sanguíneos. Ela também possui uma ação antioxidante e ela ajuda a fortalecer principalmente quem? O sistema imunológico. Por isso que fala assim, tá doente, tá gripado, vitamina C. Porque a vitamina C, ela ajuda no sistema imunológico. E aí a carência dela causa uma doença que é chamada de escorbuto. Esse escorbuto, ele causa sangramento na pele, na gengiva, fraqueza, dificuldade de cicatrização e muito mais, tá bom? E aí é onde eu consigo adquirir vitamina C. A vitamina C eu consigo adquirir principalmente o quê? Nas frutas, né? Aí várias frutas cítricas eu encontro a vitamina C. Deixa eu passar os slides agora para vocês darem uma olhadinha rapidinho, ó. Vitamina A, tá legal? Quem vier dando print aí, ó, pode dar. Vitamina D. Ó uma formação, como é que é, né? Raquitismo, ó, a pessoa raquítica, como é que ela fica? Galera, tem que levar a sério, ó. Vitamina E, vitamina K, tá? Aquela da coagulação, né? Vitamina do complexo B, tá? B1, ó, Beberibe, aquela fraqueza que eu falei pra vocês, ó. Vitamina B2, B3, B6, tem faltou até colocar aí a B9 também, né? E a vitamina C, que é o ácido ascórbico, né? Que aí nesse caso aqui, a carência dela, ela vai causar esse escorbuto que eu falei, tá? Esse sangramento na gengiva, na pele, tá bom? E inúmeras outras
sintomas. Legal. E vamos finalizando nossa aula rapidinho com sais minerais, tá bom? Falamos das moléculas orgânicas, agora vamos falar das moléculas inorgânicas. Essas moléculas aqui, ó, nós conseguimos perceber que elas não têm a presença da molécula de carbono. Os sais minerais são elementos inorgânicos que, para o nosso corpo, ele tem muitas funções, tá? E são funções específicas. E dependendo do tipo de sal mineral, né, você vai ter um bom desempenho em determinada atividade, em determinado funcionamento, tá, dentro do nosso corpo. Nós temos inúmeros tipos de sais minerais. E aí, professor, quais são eles? Vamos citar alguns exemplos. O cálcio, ele participa então, né, na formação do esqueleto, lá na formação dos ossos, ajuda a formação dos dentes, formação da coagulação sanguínea, né, e também nos músculos. Ele afeta também os músculos, tá? E aí, o cálcio, ele é encontrado principalmente aonde? Em laticínios derivados do leite, em carnes. A deficiência dele vai causar raquitismo, cárie, problemas sanguíneos, ok? Osteoporose. O fósforo agora, né? O fósforo em si, ele também ajuda, né? Atua ali nos ossos, também ajuda ali na constituição dos nossos dentes, tá bom? Esse fósforo ele também está relacionado à formação do DNA e do RNA do nosso corpo, nosso material genético, e participa também no processo de geração de energia, tá ok? Ele pode ser encontrado aonde, professor? Ele pode ser encontrado nos peixes, legumes, verduras e cereais. O fósforo ele atua diretamente, né, junto com o cálcio. Então, a falta do fósforo acaba que o cálcio ele não consegue se calcificar direito, que um ajuda o outro, tá legal? Vamos falar agora, né, do sódio e do potássio. Eu quero falar dos dois juntos agora, tá legal? O sódio, ele participa em atividades junto com o potássio e está relacionado, então, a atividades neuronais e atividades musculares. Eles exercem ali, ajudam o controle exatamente, né, da quantidade de água adquirida no nosso corpo, ele ajuda na nossa pressão arterial, o controle da nossa pressão arterial, desse processo de comunicação exatamente do nosso sistema nervoso, do nosso sistema muscular. E a falta dele, né, exatamente do sódio e do potássio, eu tenho o que? Geralmente o que? Uma fraqueza muscular, uma fadiga muscular, tá bom? Eu tenho aqui, ó, cãibra, podendo ter cãibra. Nesse caso aqui também, ó, o sódio, ele está relacionado então com a parte da água, né, da absorção da água, o controle hídrico das células. Então está relacionado também o processo, a falta dele, da desidratação, ou seja, né, a perda de água pelas células, do desequilíbrio da própria célula, por conta, às vezes, da fraqueza, né, da carência de água dentro da célula. Então, o sódio e o potássio, eles acabam atuando quase sempre juntos. E aonde eu adquiro exatamente esse sódio e esse potássio? O sódio, por sua vez, adquiri ele na carne e no sal, principalmente no sal de cozinha, tá bom? E o potássio eu adquiro também na carne, mas no leite e também algumas frutas, né? Muito bom, muito bom. Já por sua vez, eu quero falar um pouquinho sobre essa molécula de cloro. Professor, por quê? O cloro ele também participa juntamente com o sódio. Eles têm funções, às vezes, são parecidas. O sódio e tanto o cloro, eles participam no processo da comunicação. Mas o cloro em si, né, ou seja, na verdade, o ácido clorídrico, ele participa ali na quebra de alguns tipos de elementos no nosso sistema digestório, né? Ou seja, ele auxilia a digestão celular, e a falta dele, exatamente, a pessoa ela vai principalmente, né, ter uma carência de alguns nutrientes, principalmente proteína, porque, né, o estômago que vai atuar principalmente com esse ácido clorídrico, ele vai ter o quê? Uma má digestão. E aí, nesse caso, podemos gerar vários problemas, tá legal? Então, o cloro, ele atua principalmente aonde, né? Lá no nosso estômago, lá na presença do ácido clorídrico, controlando a nossa digestão, principalmente, né, a absorção, a quebra, né, de carne, a quebra de elementos proteicos, favorecendo a falta da absorção de proteínas, a carência do cloro. Então, o cloro está relacionado à digestão das proteínas. Grava isso, galera, para não esquecer. O ferro por si só,
ele é muito importante. Ele participa junto com a hemoglobina. O ferro em si, tá? Ele é um pigmento vermelho, ajuda na hemoglobina, que é o pigmento vermelho. E aí o ferro não é vermelho, na verdade, né? Ele está presente no interior das hemácias. Ele é responsável, juntamente com a hemoglobina, né? Fazendo o quê? Esse transporte de gases, o oxigênio e gás carbônico. A carência dele exatamente vai causar uma anemia. Nós chamamos de anemia ferropriva, que é anemia por falta de ferro. A pessoa está privada de ferro, tá legal? E os sintomas disso é o quê? Fraqueza, cansaço. Às vezes a pessoa tem dificuldade de respirar. As células energéticas, o oxigênio não está chegando nas células. E aí a pessoa vai ter o quê? Essa fadiga, esse cansaço, né? Isso é óbvio. E aí também gerando um grande mal-estar. Ela está presente principalmente em carnes, legumes, né? Legumes escuros e principalmente no feijão. Finalizando, nós temos o flúor. O flúor, ele é um elemento que ajuda na formação do esmalte e a proteção dos nossos dentes, tá bom? E aí ele é muito presente na água, tá legal? Nós encontramos ele geralmente na água, né? Fluorada, em frutos do mar, fígado, né? Carnes, tá? Principalmente peixes. E pode provocar, ou seja, a sua falta, a sua carência. Você pode ter o quê? Uma fragilidade dos dentes. Nesse caso, pode ter cárie. E o último sal mineral a se falar é o iodo. O iodo em si é o elemento crucial para a formação de uma glândula, chamada que é o funcionamento da glândula tireoide. Essa glândula, ela atua em vários processos do nosso corpo. E assim, o iodo, ele pode ser, né, naturalmente encontrado no sal, ele pode ser encontrado no peixe, tá? E quando a pessoa ela tem a carência desse iodo, ela pode ter várias doenças, como por exemplo, nanismo, ela pode ter problemas mentais, e aí nós temos também problemas exatamente na glândula, né, na tireoide, problemas hormonais, podendo ter o bócio. O bócio é uma inflamação dessa glândula tireoide, ela fica inflamada, e a pessoa fica com o pescoço todo inchado, coitado. E demora, né, às vezes meses a anos para poder conseguir regredir isso. Às vezes nem regride. Entenderam? Atividade física. Vamos finalizar rapidinho falando da importância da atividade física. A atividade física em si, ela participa, né, de muitos processos do nosso corpo. E graças a essa atividade, nós só temos benefício. Tá legal? E aí, graças a uma boa atividade física, nós temos aí, ó, uma manutenção exatamente do nosso sistema muscular, desenvolvimento do nosso corpo, uma melhora do nosso sistema cardíaco, uma melhora do sistema respiratório, garantindo então uma qualidade de vida. E aí, falando com relação à atividade física, ela permite que muitas doenças sejam evitadas. E imagine só, se a atividade física ela é tão boa e se você aliar ela a uma boa alimentação, a pessoa só ganha. Então vocês viram que as moléculas químicas são muito diversas, aliada à atividade física, a pessoa só vai ter o quê? Benefício, tá bom? E as pessoas que simplesmente elas fazem atividade física de maneira regular, elas às vezes elas nem gostam muito de fazer atividade física, mas com o passar do tempo, essa atividade física, a pessoa sai desse sedentarismo, né? Essa pessoa, ela começa a gostar. Por que essa pessoa começa a gostar? Nós temos ali, graças à liberação de hormônios, ou melhor, né? Liberação de neurotransmissores, chamados de serotonina e endorfina, que esses neurotransmissores, eles só são lançados, tá? E aí, ó, meses, né? Ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que você já está praticando aquela atividade física. E aí, nesse caso, você começa a gostar. E aí gera uma sociedade, gera uma sensação de prazer. Galera, os meninos no 8º ano não gostam de jogar bola? Alguns meninos? Algumas meninas também não gostam de jogar vôlei, queimado, ou mesmo futebol também? Então, por que os meninos gostam de jogar bola? Porque eles
praticam essa atividade, né, sempre, né, durante um período tão longo, né, de vários meses, tentando jogar bola, né, principalmente as meninas aí do 8º ano, são bando de perna de pau, mentira, brincadeira, né, tem um ou outro que joga bem, e aí eles jogam durante muito tempo, e aí agora eles sentem bem ao jogar bola. Por que sentem bem? Porque estão liberando exatamente esses neurotransmissores, que é a serotonina e a endorfina, que estão relacionados à sensação do prazer. E aí, né, aliado ainda, né, à diminuição do risco de doenças cardíacas, doenças cerebrais, diabetes, depressão, diminui o câncer, melhora a respiração, melhora o desenvolvimento do seu corpo. Galera, não tem desculpa de não praticar atividade física. Entenderam? E aí, né, nós falamos que, né, aí como eu comecei a aula, o que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, mental e social, não meramente a ausência de doenças e enfermidades em defeito, ou seja, não tem desculpa. Nós temos que o quê, né? Praticar atividade física, ter uma boa alimentação. A boa alimentação e a prática esportiva vai melhorar, olha só, com neurotransmissores, dando sensação de prazer, nosso lado mental vai estar melhor, e aí muitas atividades físicas são feitas o quê? Em grupo, aumenta também o quê? O nosso bem-estar social. Perfeito. E aí aliado os dois, né, atividade física e uma boa alimentação, impossível não ficar feliz com isso, galera. Então essa foi a nossa aula de hoje. Pratiquem esportes, comam, né, de maneira moderada, de maneira consciente, tá? De maneira reeducada. E muito obrigado pela aula de hoje. Valeu, 8º ano, vocês são os melhores. Um abraço, até!